Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Psicologia. E para a aula de hoje nós iremos falar sobre a teoria da aprendizagem de Jean Piaget, parte 2, onde desta forma iremos falar sobre os estágios cognitivos segundo Piaget. Você que não assistiu à primeira aula, para estar inteirado no assunto, por favor, corre logo para a primeira aula, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, para não passar nenhuma informação e ative o sininho das notificações para te informar sobre os demais vídeos que aqui poderem ser anunciados. Tá lá? Bom, sem mais delongas, nós iremos falar sobre estágios cognitivos segundo Jean Piaget. Piaget separa o processo cognitivo inteligente em duas palavras. A primeira é a aprendizagem e a segunda é o desenvolvimento. Para Piaget, a aprendizagem refere-se à aquisição de uma resposta particular, aprendida em função da experiência obtida de forma sistemática ou não, enquanto o desenvolvimento seria uma aprendizagem de fato, sendo este o responsável pela formação do conhecimento. Nesta senda, o Jean Piaget descreve 4 estágios cognitivos. O primeiro, sensor-motor, que vai dos 0 aos 2 anos de idade. O segundo, pré-operatório, que vai dos 2 a 7 e pode prolongar até a 8 anos de idade. O terceiro, operatório concreto, que vai do 8 a 11 anos de idade. E o último, operatório formal, que começa dos 12 anos em diante. Primeira fase que o Piaget descreve sobre a fase de desenvolvimento cognitivo é a fase sensor-motor, que de 0 a 12 anos. Em segundo ele, é marcada pela construção prática das noções de objetos, espaço, casualidades e tempo. Em 5, os sistemas vão pouco a pouco diferenciando-se, integrando-se do mesmo tempo em que o sujeito vai se separando dos objetos, podendo assim, por isso mesmo, interagir com eles de forma mais complexa. Um exemplo claro disto é o bebê. Por exemplo, encontramos o bebê que pega o que está em sua mão, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si, aprimorando estes esquemas, é capaz de ver o objeto e pegá-lo e levá-lo à boca. Nesta fase, o prazer da criança está exclusivamente na boca. A segunda fase é a fase pré-operatória, em que, segundo Piaget, estágios de desenvolvimento cognitivo, o pré-operatório, que vai dos 2 a 7 e pode prolongar a 8 anos de idade, ele sugere que é nessa fase em que surge na criança a capacidade de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação. E esta substituição é possível conforme Piaget, graças à função simbólica. Assim, este estágio é também muito conhecido como estágio de inteligência simbólica, onde a criança tem a capacidade de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação. A criança neste estágio, pré-operatório, a criança neste estágio é egocêntrica, ou seja, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar da outra pessoa. Ela é muito orgulhosa de tudo que é para si, exclusivamente, simplesmente para si. A criança neste estágio não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. Em outras palavras, é a fase dos porquês. Tudo para ela deve se justificar, porque aquilo, porque isto. A criança neste estágio já pode agir por simulação, como se, imaginemos, se fizer isto, se acontecer isto. Então a criança tem muitas dúvidas e a fase dos porquês. A criança nesta fase também possui percepção sem discriminar detalhes. A criança neste estágio deixa de levar pela aparência sem relacionar os fatos. Exemplos claros disto na criança no estágio do pré-operatório, que vai dos 2 a 7 e pode prolongar a 8 anos de idade, é que a criança mostram-se para a criança duas bolinhas, por exemplo. Mostramos para a criança duas bolinhas de massas iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade da massa continue igual, pois as formas são diferentes.
não relaciona as situações. Ou podemos, por exemplo, colocar um frasco com uma quantidade de cereal de meio quilo. E podemos colocar um plástico bem grande, com a mesma quantidade de cereal, meio quilo. Mas a criança nega que aquela do frasco tem a mesma quantidade e assegura que a do plástico tem a quantidade maior. Então é uma das fases em que a criança já deixa de se levar pela aparência sem relacionar os fatos. E a terceira fase é o operatório concreto, que vai de 8 a 11 anos de idade. Neste estágio, a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma representação de imediato, depende do mundo concreto para abstrair. O operatório formal que vem de 12 anos em diante é a iniciação ao raciocínio lógico e sistemático. Nessa fase já se torna definido o pensamento abstrato. As deduções já não precisa de ter como base objetos concretos. O convívio em grupos ou o planejamento de ações coletivas passam a ser de extrema importância. O indivíduo começa neste período a ser capaz de criar hipóteses para explicar ou resolver problemas. É a fase em que a criança começa a socializar-se mais uma com as outras. Já participa em grupos de atividades lúdicas e outros exercícios de práticas solidárias e práticas de felicidades, convívio familiar, convívio social, entre outras. Bom, não se pode falar de estágio de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget sem destacarmos as características das teorias de aprendizagem de Piaget. Nesta senda, Piaget concede que a aprendizagem se realiza como um processo de assimilação, acomodação e equilibração. Por favor, estes três processos nós falamos na primeira aula. Nós detalhamos com A mais B sobre o significado concreto da assimilação, acomodação e equilibração e pedimos, assim, que vai visite a aula anterior. Mas para te deixar um pouco mais atualizado, iremos falar como a acomodação pode se caracterizar nas teorias de aprendizagem de Piaget. A acomodação, por sua vez, designa as modificações que a nova experiência provoca nos esquemas ou estruturas existentes, de modo que haja a adaptação. Para que haja adaptação, é necessário que haja equilíbrio entre assimilação e acomodação. O desequilíbrio entre assimilação e acomodação provoca conflitos para outros patamares do equilíbrio de nível superior. Assim, o processo de assimilação, acomodação e equilibração realiza-se por meio de processos cognitivos, em especial através dos pensamentos. Por fim, iremos falar sobre a sobre o objetivo na educação, segundo a teoria de Jean Piaget. A teoria de Jean Piaget é essencialmente cognitivista, por se preocupar pela forma como o educando realiza o processo de cognição, isto é, de aquisição de conhecimentos, os elabora com base de um pensamento como sujeito ativo. Pela atenção dispensada, muito obrigado. Até lá. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Tchau, tchau.